O Boletim de Ciências Geodésicas orgulhosamente apresenta BCG Entrevista. Olá a todos os ouvintes e todos os ouvintes, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a primeira edição do BCG Entrevista, um programa feito com o objetivo de divulgação científica dos artigos do Boletim de Ciências Geodésicas. A ideia central aqui é que os autores possam expressar seus trabalhos em uma linguagem mais acessível e menos técnica, mais disponível para uma audiência mais ampla. Então, no dia de hoje, para iniciar com chave de ouro esse nosso programa de entrevistas, nós escolhemos a temática da preservação ambiental, dada a sua relevância para a sociedade. Temos aqui hoje como convidada a professora Iana Alexandre Alves Rufino, da Unidade Acadêmica de Engenharia Civil e Arquitetura da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Ela é participante do grupo denominado GeoT, o grupo de geotecnologias aplicadas ao UFCG. E seu trabalho, publicado em 2017 no Boletim de Ciências Geodésicas, se chama Análise das relações entre dinâmica populacional, clima e vetores de mudança no semiárido brasileiro, uma abordagem metodológica. Professora Iane, pode ligar sua câmera? Vamos dar início aqui à entrevista. Olá, oi Cauê, obrigada pelo convite, feliz de estar aqui. Bom, então, professora, você poderia falar um pouco da sua trajetória acadêmica, né, do seu histórico, do seu trabalho, da sua publicação, das suas publicações, falar um pouquinho, né, da sua trajetória, da sua história na vida acadêmica e na produção científica? Pois não. Como você falou, meu nome é Iana Rufino, de formação eu sou engenheira civil, mas fiz mestrado em arquitetura e urbanismo na USP, e doutorado em recursos naturais aqui em Campina Grande, com um período sanduíche na Espanha. Mas desde o início do meu doutorado, eu já comecei a trabalhar muito com geotecnologias. Então, esse caminho na área de GIS, de análises espaciais, ele começou lá nos idos de 96, 97, quando eu já tinha concluído o mestrado, e eu me apaixonei e fiquei nessa linha, e comecei a trabalhar muito com aplicações voltadas à área ambiental. Então, meu doutorado já foi utilizando geotecnologias na área ambiental, muito voltado para recursos hídricos e planejamento urbano. A minha formação de mestrado numa área como arquitetura me faz ter essa aproximação com o urbano, com a cidade, então analisar o meio urbano e usar geotecnologias nisso também é algo que eu gosto muito. Mas eu fui professora de departamento de arquitetura na UFRN por quase 7 anos. Depois eu fui professora do curso superior de geoprocessamento no IFPB em João Pessoa. E depois, então, eu retornei à minha cidade de origem, que é Campina Grande. Desde 2006 eu sou professora aqui da Universidade Federal de Campina Grande, na mesma unidade acadêmica em que eu me graduei, em Engenharia Civil. Então, eu sou professora de onde eu estudei, desde 2006, né? Desde que voltei, aqui as pesquisas eram muito fortes, muito voltadas para a área de recursos hídricos. Nós estamos em pleno semiárido, então a escassez hídrica é um problema que a gente lida diretamente, como alguém que sofre com a escassez hídrica também, porque a minha cidade passa por períodos longos de racionamento, tem problemas com falta d'água, e as questões de geotecnologia se aplicam muito bem a essa problemática. E aí, então, eu entrei no departamento para ser essa professora da área de geotecnologias. Atualmente, eu sou professora do curso de Engenharia Civil, do curso de Arquitetura e de 3 programas de pós-graduação na nossa instituição. O programa de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental, que é o PPGECA, o programa de pós-graduação em Recursos Naturais, que é o mesmo que eu fiz doutorado, e o Profiágua, que é um mestrado profissional, que é mais recente, que é num campus em outra cidade, aqui na cidade de Sumé, e que tem sido uma experiência também muito interessante ser professora de um mestrado não acadêmico, um mestrado profissional, né? Então, é isso, acho que é isso. Muito obrigado, é realmente uma trajetória impressionante. Então vamos começar com as perguntas, né?
ligadas ao artigo. Então, antes de mais nada, vamos perguntar para você, fale sobre sua experiência em publicar no Boletim de Ciências Geodésicas, o quão acessível você considerou, e se você vê, né, qual a importância do BCG para a ciência e os desafios dentro dessa área. Na verdade, eu tenho um outro artigo também na BCG, é uma revista que eu gosto muito. Acho que a gente precisa valorizar revistas nacionais, apesar de uma forte pressão que a gente recebe de publicar em revistas internacionais, pelas questões de fatores de impacto, mas nós precisamos ter nossas pesquisas publicadas aqui, para que a comunidade nacional também nos leia, né? E naquele momento, eu lembro bem que a revista estava anunciando que brevemente não receberia mais artigos em português. Só receberia artigos em inglês. E eu acho que eu fui das últimas edições, edições da revista em português ainda, mas aí, quando eu publiquei novamente com você, já foi, eu não lembro agora se é 2018 ou 2019, meu outro artigo, mas já foi com a versão em inglês, que eu não acho que é um problema, acho que é uma maneira de ganhar mais visibilidade também, apesar de perder alguma no país, porque nem todo mundo... nós não temos um país em que o inglês é a segunda língua ainda, né, de todos, nem no meio acadêmico, isso não é uma realidade ainda, né? Então, mas a gente entende que a visibilidade aumenta muito da revista quando ela está em inglês. Então, eu gostei muito, eu achei que o processo de revisão foi muito tranquilo, muito claro, a velocidade com que a gente recebia as rodadas de revisão, a maneira como eram colocadas, porque esse processo de publicar é algo que a gente amadurece com o tempo, a gente aprende a receber a crítica, a receber a negativa, a receber o elogio, né? É algo que eu sempre digo aos meus orientandos, é algo que você vai aprendendo com o tempo e existem revistas em que esse processo é mais confortável, digamos, do que em outras. Não que seja mais fácil ou mais difícil, mas que o processo corre de forma mais tranquila, eu diria mais profissional, em que você consegue ouvir bem a crítica, argumentar quando você não concorda, insistir num ponto em que o revisor está querendo que você mude. Eu acho que na BCG, o meu processo de publicação nas duas vezes, as duas experiências que nós tivemos, eu digo nós porque são todos artigos em coautoria ou com alunos ou com outros pesquisadores do grupo, eu não me recordo de ter tido problemas. Muito obrigado. E do seu ponto de vista, então vamos para a segunda pergunta, né? Então, do seu ponto de vista, qual seria o papel da ciência, da investigação científica na abordagem da problemática mundial das mudanças climáticas, né? E nesse contexto, qual que é a importância dos dados abertos, né? Que foi algo que nós evidenciamos no seu trabalho, que nós também consideramos muito importante e nós consideramos, né, muito, muito interessante, assim, né, ver um artigo onde se fez uso de dados abertos. Eu vou começar respondendo pelo fim, porque acho que é mais fácil responder a primeira parte da pergunta. Eu acho que o open source, o open data, toda essa questão do dado público aberto, esse modelo novo, né, de disponibilização de informação, em que mesmo a empresa, quando produz algum dado, percebe que se ela soltar isso de forma gratuita e aberta, o retorno vai ser de uma outra forma, né, com aquele uso daquela informação com outro valor agregado. Tudo isso é o que, no caso, minha geração passou por isso. Eu passei pela fase do bater na porta em porta, do mandar ofício para pedir dado do IBGE, do pagar para comprar CD de mapa, a gente não ter que comprar mesmo imagem de satélite. A gente continua precisando comprar algumas imagens que não são gratuitas, mas a disponibilidade de informação, ela aumentou de uma forma assim, que quando a gente olha para trás, é algo que sim, a gente foi atropelado por ela, né? Então, eu acho que o dado aberto fez com que a preocupação com a popularização do que você produz aumentasse também. Olha, você tem um monte de fontes de dados que são gratuitas, confiáveis, e você tem que usar isso de forma massiva para que muito mais gente consiga ter acesso a isso e também use. Então, o efeito é multiplicador. Eu acho que o dado aberto, ele multiplica o efeito de popularização da ciência. E aí, voltando à pergunta da mudança climática, como hoje em dia
porque a gente tem muito acesso à informação, a gente também tem muito acesso à informação errada, a fake news e a informações enviesadas, e isso talvez sempre aconteceu, mas agora está mais público e notório porque a internet facilita isso. O fato de você ter publicações confiáveis, revistas de boa qualidade e iniciativas como essa da BCG agora, de tornar isso um canal, algo que aproxime, né? Pode minimizar essa distorção da ciência que chega, às vezes, no ouvido do leigo, ou da pessoa que não tem interesse em ser acadêmico, nunca será, mas que precisa entender dados científicos de uma forma mais próxima da realidade dela, né? E não olhar a ciência sempre como algo assim, inatingível, inalcançável, distante, e que não tem nada a ver comigo. E quando mudança climática tem a ver com todo mundo. Né? Então, como fazer? Eu acho que o nosso desafio, enquanto acadêmicos, enquanto pesquisadores, é sempre encontrar essa linguagem do diálogo. A gente precisa continuar publicando de forma técnica, de forma científica, porque a gente precisa validar o que a gente faz e precisa expor o que a gente faz aos nossos pares precisam examinar o que a gente faz e dizer, ok, isso vale a pena ler, isso vale a pena estudar, mas a gente precisa também ultrapassar um pouco essa linha aí do científico e do acadêmico e chegar em quem precisa entender para o seu dia a dia, né? E eu acho que são iniciativas como essa que ajudam, sim. Mudança climática, ao meu ver, tem a ver com todo mundo. É fato, né? Nós temos aqui, no Paraná, está tendo uma crise hídrica muito grave, né? Pela falta de chuvas. A gente tem uma crise né, climática mundial, né? Onde a gente vê que todo o clima tá desequilibrado, né? Então, isso está cada vez mais evidente o quanto influencia na vida das pessoas, né? A gente teve notícias, né, de pessoas, inclusive, vindo a óbito por calor excessivo em lugares onde isso não acontecia, né? Então, é algo para todo mundo se importar muito mesmo, ainda mais nesse momento ruim que a gente vive no presente, assim, né, no cenário nacional. Bom, então, né, no intuito de pensar o que mudou de 2017 para cá, né, como você enxerga as mudanças que ocorreram e se ocorreram na região de estudo, né, com relação à população, ao clima ou até mesmo de outros fatores, né? Falando dessa questão de atualizar, dado que o trabalho é 2017, né, e já estamos em 2021, você enxerga que houveram mudanças na região, tanto na questão de políticas públicas, das dinâmicas populacionais? O mundo vive em constante mudança, né? O nosso semiárido também, e a mudança é algo que eu gosto de estudar. Eu acho que, dentre as tantas coisas que as geotecnologias nos permitem estudar, as mudanças do uso da cobertura do solo, elas são algo assim que cada vez mais a gente consegue ver do satélite, a gente consegue analisar cruzando com base de dados existentes, então isso me interessa muito e isso foi talvez um dos principais motivadores desse trabalho em 2017. Falando do nosso semiárido, a gente passou aí pela maior seca, a seca mais prolongada que se tem conhecimento de que foi registrada nos últimos anos, né? A gente teve uma seca aí que foi de 2012 até 2018, e a gente considera que até um pouquinho de 2019 ainda estava um pouco seco. A partir de 2019 é que a gente entrou num ano, digamos, na média, né? E a gente está com um ano considerado chuvoso, mas não tão chuvoso como poderia ser em outras épocas. Mas a gente enfrentou aí vários problemas, tanto no meio urbano como no meio rural. O semiárido é uma região resiliente que já meio que se acostumou com essa variabilidade climática. A gente tem uma variabilidade climática natural, nem tudo é mudança climática aqui no semiárido. Há uma variabilidade climática natural, a gente sabe disso, mas de 2017 para cá, para atualizar essa modelagem que a gente fez, a gente precisaria pelo menos do censo que não ocorreu por causa da pandemia. Então, estamos todos ansiosos por esse censo que era 2020, passou a ser 2021 e agora é 2022, né? Então, esse trabalho especificamente, ele depende de dados censitários, porque a gente faz uma modelagem de dados socioeconômicos baseado
no censo, né? E a gente historicamente faz isso. E no caso dos dados bioclimáticos, a gente tem hoje, em 2021, muito mais portais de informações já prontas e espacializadas de dados bioclimáticos do que a gente tinha em 2017. É uma coisa assombrosa, como toda semana, quase, a gente se depara com uma nova base de dados. Então, expandiu, né? Expandiu demais, né? Então, e a gente tem isso, às vezes, já na resolução espacial que a gente precisa, ou então muito fácil da gente fazer um resample e utilizar. Então, eu acho que a facilidade do uso também hoje é muito maior. Eu vejo com meus orientandos, né? O garimpo que a gente fazia em 2017 para fazer uma pesquisa similar a essa, era muito mais exaustivo do que hoje, porque a gente começa a garimpar e começa a encontrar. Né? Então, e dado de boa qualidade, dado de uma fonte confiável, de um grupo de pesquisa com um nome consolidado, de um portal de informações em que a gente sabe que tem várias publicações bem reconhecidas. Então, isso realmente mudou. Eu acho que isso está bem melhor hoje, mas eu acho que os desafios metodológicos continuam, porque a gente continua tendo vários desafios de utilizar essas informações de forma eficiente, eu diria assim, né? Sem uma manipulação que gere resultados que não são consistentes, né? Para gerar resultados realmente consistentes. O desafio metodológico, eu acho que ele continua, mas a gente tem vários avanços, também nas ferramentas. As ferramentas melhoraram muito, a gente tem aí a cloud, a tal da cloud computing, ajudando a gente a processar coleções de dados, ao invés de a gente ter uma data, outra data, a gente agora processa 40 anos de informação na cloud, né? É um negócio... a gente que está na área há décadas, assim, a gente, quando para refletir, realmente é assombroso, porque você é atropelado pelas inovações, né? E é um desafio diário de você se manter atualizado, de você... ter sempre uma maneira nova de trazer soluções para problemas que às vezes não são mais tão novos, mas continuam sem soluções, e a gente continua precisando ter esse olhar renovado para dar soluções sempre novas e inovadoras para esses problemas que às vezes são tão antigos da sociedade. É fato. Eu mesmo que sou de uma geração que me considero muito digital, assim, sabe, para mim... até a ideia de escala dos dados é uma coisa que é um pouco não me é muito não me parece tão natural, porque eu sempre fui acostumado a trabalhar, por exemplo, com OpenStreetMap, onde os dados estão lá numa escala que, né, quase do terreno, assim, né? Então eu fico pensando, eu via lá os dados em bases mais antigas, assim, escala 1 para 100 mil, né? E a gente vai vendo que como as coisas mudaram, né? Eu não consigo nem imaginar como eram as coisas na época do papel, assim, né? Então as coisas estão sempre mudando e que bom que isso facilita o trabalho científico, né? Nunca fez um mapa de declividade com um planímetro, né? Nunca. Não, eu não sei o que é isso. Sempre mandou gerar a declividade com um botão, né? Com um comando. Sempre. Né? Ou quando já não pegava o modelo já do satélite, né? Um topodata da vida, enfim. Dando sequência aqui na nossa entrevista, você poderia nos contar sobre o papel das dinâmicas do semiárido brasileiro, assim como né, da relevância da sua pesquisa, né, no contexto no estudo das mudanças climáticas, né? E qual seria a sua contribuição, né, para a região do semiárido em si, né? Como esse resultado, né, impacta, né? Primeiro, eu vou tentar explicar um pouco o trabalho em si, né? A gente sempre via mais, mas a gente continua vendo uma dificuldade dos pesquisadores de cruzarem informações que são biofísicas, bioclimáticas, com informações que são socioeconômicas. E aí elas estão em níveis de agregação diferentes, elas estão em bases de dados diferentes, então você tem que ter uma maneira de juntar essas duas coisas para analisar de forma integrada. E nesse trabalho, a tentativa foi a gente conseguir identificar vetores de mudança no semiárido, usando
duas forçantes, digamos, o clima e a ação humana, que é o que a gente, quando analisa a mudança climática, a gente o tempo todo tenta justificar isso. Essa mudança no uso do solo foi mais devido à ação do clima do que à ação humana. Ou então, não, essa mudança foi porque o homem arrancou aqui a vegetação da caatinga, deu aquela retirada de massa vegetal e ela não se regenera rápido. Então, foram décadas para poder essa área se regenerar. E a gente queria fazer isso de uma forma integrada para o semiárido inteiro. Então, a gente fez o que a gente chamou de dinâmica populacional. A gente analisou os últimos censos, a gente pegou os dados de 80 até 2000, na época 2010, né, que é o último censo que a gente tinha, né? E a gente fez análises de diferença, a gente chamou de diferença de população. Então, aonde a população aumentou, diminuiu naquele município, o dado de população era agregado por município, então a gente espacializou isso em matriz de pixels para poder a gente conseguir fazer esse cruzamento com os dados bioclimáticos. E aí, esclarecendo aqui para as pessoas, a gente precisava cruzar informações que estavam em formatos digitais diferentes. Então, para deixar tudo no mesmo formato digital, a gente desenvolveu uma certa metodologia para conseguir usar que é um estimador estatístico chamado estimador de Kernel. Então, na verdade, a gente olha o semiárido e se as figuras do artigo vão aparecer na entrevista ou não, eu não sei, mas se tiver interesse de olhar o artigo na revista, né, acessar, vocês vão ver que tem aquelas manchas que são os hotspots, ou seja, aqueles locais onde houve mais mudança de população ao longo do tempo. Ou seja, naqueles locais, ou a população decresceu ou a população cresceu ao longo do tempo. Isso espacializado para o semiárido inteiro. Além disso, a gente quis olhar, essa questão da população foi analisada com base na densidade da população, a população por área, né? A gente também quis olhar a questão do êxodo rural. Então, a gente teve um outro tema que foi cruzado, foi os municípios onde as pessoas deixaram mais a zona rural para a zona urbana, que é um dado que a gente encontra facilmente em censo. E aí a gente espacializa isso, porque a nossa premissa era que áreas em que as pessoas se deslocaram da zona rural para a zona urbana, essas áreas tiveram mudança no uso do solo, ou porque essas pessoas deixaram de cultivar o solo, ou porque a zona urbana dá uma crescida e diminui essa área que estava com outro tipo de cobertura que não impermeabilizada pela zona urbana, né? Então, todas essas premissas são explicadas no artigo. A gente também analisou IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, como uma maneira também. Então, tudo isso eram tentativas de analisar essa dinâmica populacional no espaço. Então, municípios em que o IDHM variou, aumentando ou diminuindo, também são, ao meu ver, pela metodologia proposta, indicadores de mudança. Alguma coisa aconteceu para aquele município ter um aumento de IDH ou uma diminuição de IDH. E esse aumento ou diminuição pode ter tido impacto no uso do solo, sim. Pode ser uma questão de a seca não permitiu que as culturas sazonais fossem colhidas, e aí a produtividade agrícola daquele município caiu, aí o IDHM pode ter caído também, faltaram as oportunidades de emprego. Então, a gente analisou PIB agropecuário, analisou IDHM, densidade de população e população rural. Isso foram todos os dados socioeconômicos. E os dados climáticos, a gente usou um portal que é open source, já que você falou aí no Dados Abertos, que é o World Clim, que recentemente lançou uma nova coleção, inclusive, a gente já estou com um aluno trabalhando com uma nova coleção do World Clim para fazer outros testes agora na área do estado da Paraíba, mas a gente pegou três variáveis bioclimáticas, que foi a precipitação, a sazonalidade da precipitação e a temperatura média anual. O semiárido, a caatinga, o nosso bioma, ela é muito sensível a alterações da precipitação. Então, aqui, se parar de chover hoje, passar 3 dias sem chover, a cobertura da terra já muda. E também o contrário, quando volta a chover, no dia seguinte já tem folha, porque a caatinga é resiliente demais, ela fica lá parecendo morta, mas com um pouquinho de água sai folha, entendeu? A fotossíntese começa. Nossa. Então,
a precipitação é sempre um grande indicador de mudança da cobertura vegetal na Caatinga, e a gente explica isso no artigo, né? E a temperatura, porque a temperatura ela mexe muito com os nossos reservatórios, a gente depende muito de água de superfície, a gente não tem água subterrânea, grande parte do semiárido é sobre rocha cristalina, então a gente não tem água subterrânea, e a temperatura, quando aumenta demais, a água dos reservatórios evapora com maior velocidade. E quando ela diminui, a gente tem essa diminuição da evaporação. Como também a questão da evapotranspiração da cobertura vegetal. Então, como esses 3 indicadores são muito importantes para a dinâmica da cobertura do solo, a gente cruza tudo isso, segundo uma metodologia que é explicada no artigo, e no final a gente sai com um mapa que a gente demorou a encontrar o nome. O que seria isso? Vocês acham que cientista acha nome para tudo? Não, a gente demora. Nem sempre, a gente tem hora que demora. E a gente, no final, chegou a um consenso que seria um mapa de pressão a mudanças. Na verdade, o que a gente estava mostrando eram as áreas que tinham a maior, que sofriam, estavam sob condições de pressão maiores, mais elevadas. Aquelas áreas que aí deram áreas muito interessantes, a gente fez validação desse dado usando outros trabalhos, a gente foi ler coisas sobre essas áreas, né? A gente pegou essa área que pega Petrolina e Juazeiro, que são 2 cidades ali, que uma em Pernambuco, outra na Bahia, só o São Francisco que separa as 2. E são 2 cidades que vem crescendo muito nas últimas décadas, né? Aí você tem elevado também, né? Isso, e tem uma dinâmica enorme, uma mudança enorme naquele entorno das 2 cidades, porque as cidades vêm sofrendo muita mudança, né, ao longo do tempo. Aí você tem essa região aqui, Campina Grande, é uma faixa, Campina Grande, Caruaru, que é o interiorzão aqui do Nordeste, porque o semiárido não pega a parte do litoral, né? E aí toda essa área realmente é uma área sob forte pressão, uma mudança. Então, na verdade, o resultado do trabalho, ele é uma tentativa de dar para os gestores, olha, existem áreas aqui que na hora de uma política pública podem ser olhadas de uma forma mais prioritária, porque existem indicadores que essas áreas são mais sensíveis à mudança, elas são submetidas mais frequentemente a pressões. Então, na hora de fazer o escopo de uma nova política pública, uma nova linha de financiamento, e se precisar de um subsídio para fazer algum tipo de zoneamento, dá uma olhada nessas zonas que a gente estabeleceu e ver se isso não seria algo que poderia ser melhor investigado para criar zonas prioritárias de ação ou alguma coisa, você falou em preservação, né? Se for o caso de preservação da Caatinga, essas áreas devem ser olhadas com maior cuidado, porque se está havendo essa pressão toda por mudanças, pode estar havendo muita unidade de conservação que está sendo agredida, invadida, e a gente sabe que existe, desmatada, né? Então, porque na hora que falta água e falta a maneira básica de subsistência, que é a agricultura de subsistência aqui no Nordeste, a pessoa tira a madeira para fazer carvão, porque vai conseguir vender ali os tocos da Caatinga para a indústria, entendeu? E aí aquela retirada não tem um manejo correto daquela retirada, e aí aquele solo vai empobrecendo, o solo da Caatinga é raso. Então, é um complexo problema que quando a gente olha o mapa final desse artigo, a gente pode dar indicadores para estabelecer prioridades. Esse artigo não tem a pretensão de ter um resultado que em si mesmo dá a solução do problema de semiárido, mas é de ser, como toda ciência aplicada, né? É de ser um meio para você refinar, pegar uma área piloto dessa, talvez, olhar agora numa escala maior, no caso, mais ampliada, né? E ver o que é que está acontecendo, então. Vamos olhar, então, essa região, uma dessas zonas aqui, vamos ver o que está acontecendo. Vamos olhar uma série temporal de imagens de satélite e a gente conseguir ver o que é que está acontecendo nessa área. Que a gente chegou a fazer isso com algumas bacias depois, mas não foi publicado nesse artigo, né? A gente olhou algumas bacias nessas zonas que estão mais com a pressão maior, com mais forte pressão à mudança. E a gente analisa pelas imagens que realmente são bacias que mudaram demais ao longo do tempo. É um resultado muito interessante, assim, várias das perguntas que tinham para ser feitas já foram respondidas. Interessante
a síntese que você fez, assim. Então, eu queria perguntar um pouco, assim, das diferenças populacionais, né? Que é muito interessante olhando principalmente o mapa do PIB, né? Quando a gente vê, assim, Petrolina, Juazeiro, são cidades que têm um PIB elevado, né? Mas que, quando a gente vai olhar para o IDH, ela tem um IDH relativamente baixo, assim, né? E ao passo que, por exemplo, a região de Patos, né? E ali a própria Campina Grande, agora que eu estou observando, eu olhei várias vezes para esse mapa, né? Onde tem um IDH mais elevado, mesmo o PIB sendo, né? E aí é claro que provavelmente essa não seja a tua área de pesquisa, assim, né? Mas se você, talvez, no âmbito, né, no decorrer da pesquisa tenha observado essas questões, como que você avalia essa parte das diferenças socioeconômicas dentro do semiárido, né? A gente tem um semiárido que é muito heterogêneo, né? A gente tem Pois cidades com Campina Grande com 400 mil habitantes. Maior que muitos países, né? Maior que muitos países. A gente tem cidades como Petrolina e Juazeiro, que são polos assim, de várias atividades econômicas, inclusive de exportação. Petrolina, eu acho que é a única cidade do semiárido em que pousa avião de carga, aqueles aviões enormes de cargueiro, porque eles têm, de lá já sai para o exterior, entendeu? Porque então, quer dizer, uma coisa assim, ir lá é quente, que é um sol, a gente diz que Petrolina tem um sol particular, cada um tem o seu sol lá, tão quente que é. Mas a irrigação, os projetos de irrigação na margem do Rio São Francisco, todo o projeto lá que já vem acontecendo há anos, faz com que essa indústria da fruticultura e várias outras coisas tenham dado muito certo por lá, né? Então, existem outras áreas assim, no semiárido que são bem interessantes. Você tem polos de mineração, então você tem empresas de produtoras de cerâmica, de pisos e revestimentos em geral, que exploram jazidas na própria região e que ali aquela cidade fica então meio que todo o desenvolvimento econômico daquela cidade gira em torno de uma atividade econômica que não é nem agricultura, nem fruticultura, mas é mineração. Então você tem essa heterogeneidade no semiárido que o olhar tem que ser mais, por isso que o olhar tem que entrar no nível, né, nível de agregação tem que diminuir e a gente tem que aumentar a escala de observação para poder a gente entender. Mas a gente tem falado muito, é uma coisa mais recente mesmo, a gente tem falado muito nos últimos anos de sistemas sociohidrológicos, né? Então a sociohidrologia tem ajudado a gente a entender esses problemas de recursos hídricos que tem uma ligação muito forte com a sociologia. E a gente tem trabalhado mais proximamente de pessoas da área de sociologia para isso, né? Então, para que a gente consiga, porque a gente não tem essa formação para entender certas mudanças, certas coisas que quando o sociólogo bate o olho no meu mapa, ele vê, entendeu? E quando eu olho, eu não vejo, mas o sociólogo vai ver. Então, eu acho que a complementaridade das disciplinas é que faz de qualquer pesquisa uma pesquisa com uma amplitude maior. Então, quando você tem uma pesquisa muito específica e que você não tem muitas disciplinas sendo utilizadas ali para chegar às conclusões, a pesquisa tem uma tendência a ficar num gueto de especialistas e de pessoas que só trabalham com aquilo e que pode ser muito útil, certamente vai ser utilizado em alguma área da sociedade, mas quando você tem pesquisas que são mais interdisciplinares e que você tem essa complementaridade das disciplinas, e eu acho que a geotecnologias ela é esse ambiente generoso, né? Em que todo mundo consegue fazer uso das geotecnologias para a sua ciência em si, né? Então, eu sempre digo aos meus alunos, geotecnologia é um meio, é sempre um meio, e você tem que ter um problema para ser solucionado com ela. Qual é o problema que você quer solucionar com ela? E a gente trabalha aqui, mesmo sendo um grupo de recursos hídricos, que trabalha com geotecnologias, a gente trabalha muito com o pessoal da arquitetura, nessa área ambiental no meio urbano, a gente trabalha com o pessoal da geografia, com o pessoal da sociologia, com o pessoal da computação, por conta dessa história da cloud, a gente precisa do apoio do pessoal da computação para poder a gente conseguir avançar.
Então, eu acho que essas diferenças que você percebe no nosso semiárido, né, elas realmente existem, é uma área muito heterogênea, não é só biofisicamente falando, porque ela também é heterogênea do ponto de vista biofísico. A gente tem um solo, os tipos de solo são muito heterogêneos na Caatinga, e a gente tem outras heterogeneidades que não são só socioeconômicas, mas é uma área, e eu acho que está cada vez mais heterogêneo, porque as cidades estão crescendo por motivos diversos. Mesmo com a escassez hídrica, você tem algumas coisas que puxam o crescimento de uma cidade. Por exemplo, a interiorização do ensino superior. A gente teve uma mudança em algumas cidades do semiárido pelo fato de uma universidade ter se instalado ali, ou de um IF ter se instalado ali. Então, a cidade ela virou outra cidade, porque tem ali agora um centro de produção de conhecimento que movimenta a questão imobiliária, a cidade cresce, a zona urbana cresce inevitavelmente, porque tem que abrigar os estudantes que chegam naquela cidade, e aí você já tem, pelo menos na Paraíba, que é onde eu conheço melhor, você já tem cidades que se tornaram polos educacionais, não mais só a capital, entendeu? Então você tem não só a capital e Campina Grande, que eram sempre conhecidas como 2 polos educacionais no estado. Então tudo isso é dinâmica populacional. No outro trabalho essas coisas têm que entrar, entendeu? Aí a gente precisa do novo censo, para a gente ter esses dados. Para a gente poder saber o que está acontecendo. Para a gente poder manipular esses dados, né? De maneira mais ampla. Poxa. Então, muito bacana. Além desse ser, né, uma edição, né, de divulgação científica, a gente também tem aqui da importância do trabalho multidisciplinar, né? Então, quase nenhuma área da ciência praticamente existe por si só, né? Então, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho, e para isso ser relevante, né? E para isso ir adiante e ter impacto na sociedade, você precisa envolver várias áreas, né? E além de tudo também aqui a gente teve uma pequena aula aqui do semiárido aqui, de divulgação, né, de um pedaço do Brasil que talvez muita gente nem conheça. Então, mais uma coisa muito bacana dessa entrevista. Então, professor Iane, já nos encaminhando aqui para o final, tem uma última pergunta antes das considerações finais, né? Que a gente viu que no seu trabalho foi feito o uso da lógica fuzzy, né? Então, se você fosse explicar a lógica fuzzy para uma criança, assim, para um adolescente, né? Como você explicaria? Vou dar o exemplo que eu costumo dar em sala de aula, quando eu vou falar sobre lógica fuzzy, né? Na verdade, o fuzzy entra nesse... Lógica fuzzy, para o pessoal que está assistindo, traduzido seria lógica nebulosa, né? Vem lá da teoria dos conjuntos. Então, a gente tem um conjunto e tem outro conjunto de dados, e existe uma área entre esses 2 conjuntos que é meio nebuloso. A gente não consegue dizer o quanto esse dado pertence a esse conjunto ou a esse. Aí, como a gente não sabe descrever isso de forma estanque, discreta, dizer isso pertence ao conjunto A, isso pertence ao conjunto B, a gente tem aí a lógica difusa nos ajudando a dizer que esse dado, até certo ponto, pertence ao conjunto A, mas, sob esse outro aspecto, pertence ao conjunto B. Então, essa área nebulosa entre os 2 conjuntos é o que trata a lógica difusa. Mas, no caso específico do que a gente usa aqui em geotecnologias, né, a gente precisa cruzar as informações, e aqui eu tinha dado que estava em unidades de população, de densidade, era população por área, né? Densidade populacional. A gente tinha dados que estavam em função de índice, que é adimensional, que é o IDHM. A gente tinha o PIB, que era em valores monetários. E a gente tinha os dados biofísicos, que estavam, cada um, temperatura estava em graus, eu acho que Kelvin, o World Clean, não vou lembrar se é graus Celsius, não lembro agora. Mas a precipitação estava em milímetros, a sazonalidade da precipitação estava num coeficiente adimensional, que é o coeficiente de variação, do quanto variou sazonalmente a precipitação, por isso que a gente pegou, porque a sazonalidade é algo importante no semiárido. Então, é muita unidade diferente para a gente juntar na mesma análise. Aí, como que a lógica fuzzy ajudou a gente nessa análise? A gente tentou normalizar tudo para uma mesma escala, ou seja, para a minha análise, ter muita gente ter uma densidade populacional alta, ela é
ela se aproxima mais de um valor máximo ou de um valor mínimo para a minha análise. Então, no meu caso, foi uma escala de 0 a 1. Então, quanto mais próximo do 0, pior para a minha análise, que era menor a pressão por mudanças. Então, quanto mais perto do 1, melhor para a minha análise, ou seja, mais pressão por mudança. Então, cada um desses critérios foi analisado nessa lógica e usou um operador fuzzy para dizer... Não, a gente não precisa dizer que exatamente até uma densidade de 100 habitantes por quilômetro quadrado seria baixo, ou acima disso seria alto. Não, a gente não diz esse limiar. A função fuzzy faz isso de forma gradual. No caso aqui, a gente usou uma função linear, crescente ou decrescente. O artigo até mostra uns gráficozinhos com as funções crescentes e decrescentes que a gente utilizou, mas tudo para a gente deixar tudo isso em termos de 0 a 1, numa escala de 0 a 1. Aí a gente conseguia combinar, e você pode ponderar ou não essa combinação, e aí ao final você ter esse mapa final, que é esse resultado. Então não sei se ficou claro aí, mas o exemplo que eu gosto da sala de aula da lógica difusa tem um pouco menos a ver com o meu artigo, tem mais a ver com tipos de solo, pedologia. Na natureza, nada é discreto, é o homem que faz coisas assim discretizadas. A gente que faz um prédio, uma calçada que tem uma certa largura e ela acaba ali no meio-fio. Na natureza, não existe uma linha dizendo que o regossolo acabou de existir e começou o decussolo. Existe uma transição entre um tipo de solo A até um tipo de solo B. E essa transição a gente desenha como um polígono, porque a gente precisa, o mapa é uma simplificação da realidade. A gente precisa simplificar para estudar. Mas, na verdade, na natureza não existe uma linha terminando um tipo de solo e começando outro. Essa transição entre um tipo de solo e outro é ótimo para a lógica difusa, porque é ela que vai conseguir descrever o quanto aquele solo deixou de ser o tipo A e vai começando a ser, pouco a pouco, do tipo B. Então, essa transição entre um tipo de solo e outro seria um conjunto difuso, dentro do conceito de lógica difusa. Não sei se... Claro, muito interessante, até uma forma de pensar que, né, serve como muito bem explicado para explicar, né, para os fenômenos da natureza, e essa ideia de ser tudo preto no branco, as coisas ou é uma coisa ou é outra, vem muito do pensamento ocidental, né, do pensamento europeu que tá né, na nossa bem arraigado aí na nossa sociedade aí, né? Então tem muitas coisas que elas não, né, como se fala, né? Como você mesmo usou o termo, tem uma linha cinzenta, assim, né? Você não tem como saber ali, né? Não é tão simples, não tem um contraste super claro ali. É algo um pouco mais complexo, se encontra formalizada, né, na lógica fuzzy, né, e no ferramental matemático que segue ela, né. Então aqui, antes das suas considerações finais, eu queria ver se o nosso amigo Jaime aqui, que também faz parte do nosso programa de entrevistas da organização, da nossa equipe, tem alguma consideração, algo para falar, ou mais alguma pergunta para a nossa entrevistada? Como uma pergunta, não tenho, né? São essas perguntas que estão na pauta, acho que foram bem consideradas de uma forma didática e foram bem explicadas. E eu recordo que algumas regiões na África também são zonas semiáridas, então, de uma forma didática, eu entendi mais ou menos como que essa pesquisa pode contribuir nas políticas públicas. Mais ou menos foi bem didático. Bom. Excelente, Jaime, professor lá da Universidade de Maputo, no Moçambique, para o pessoal que ainda não conheceu. E lembrando aos ouvintes que o link para o artigo vai estar na descrição do vídeo, né? Então, professor Iane, faça suas considerações finais, se tem algo mais que você gostaria de falar. Conta para a gente das formas de entrar em contato contigo, né? Do seu grupo de pesquisa, né? Talvez até de algum aluno, de alguma pesquisa em andamento. Fique à vontade, esse momento é seu. Eu queria agradecer a oportunidade, é muito ímpar esse momento, né? De saber que a gente pode estar se fazendo ouvir por uma comunidade completamente diferente daquela que nos ouve
com regularidade, né? Porque a gente tem a turma de alunos de graduação, de pós-graduação, eventualmente a gente participa de bancas examinadoras, de projetos com parceiros de outras universidades, mas a gente termina circulando muito no meio acadêmico, né? Às vezes a gente participa de projetos junto à população, e aí a gente percebe essa diferença até da linguagem que a gente precisa utilizar, porque a gente está muito acostumado com a academia, a gente precisa mudar um pouco a linguagem na hora que está falando, porque a gente vicia, né, a falar a terminologia do acadêmico. Mas eu quero agradecer e quero encorajar a quem estiver assistindo, seja um aluno de graduação, seja alguém que está aspirando a entrar na universidade, né, ou alguém que já faz pós-graduação. Eu quero encorajar você a ler artigos científicos, né? Eles nem sempre assustam. Você pode... a minha recomendação é sempre, faz uma primeira leitura e depois na segunda você já está entendendo um pouco, né? Assim, você vai mastigando um pouquinho. Existem coisas muito interessantes nos artigos, existem publicações que nos fazem enxergar novas possibilidades, novas soluções de problemas. Então, a leitura regular, né, de artigos científicos, ela promove na gente eu acho que cria no pesquisador, e mesmo em quem não é pesquisador, essa capacidade de enxergar soluções para problemas, porque vai vendo tantas pessoas debruçadas em problemas e buscando soluções e metodologias e técnicas e ferramentas diferentes. Encontra aí a área que te interessa dentro de tantas áreas de conhecimento que existem e faz uma tentativa. A gente tem um portal de periódicos CAPES aí, né, com tanta coisa disponível gratuitamente, né, para quem tem acesso se você é um aluno regular de qualquer instituição de ensino, você tem acesso a esses periódicos. Tem tanta coisa que está open access hoje na internet também, que mesmo que você não seja aluno regular, você tem acesso porque o arquivo é de dado aberto. E quero motivar todo brasileiro, quer você seja do semiárido ou quer você não seja, a ler um pouco mais sobre o nosso semiárido, a conhecê-lo melhor, entender a riqueza que nós temos de pessoas, de recursos, e a vulnerabilidade a que normalmente nós estamos expostos por conta dessa vulnerabilidade natural climática e por conta da pobreza, das diferenças sociais que são enormes, a desigualdade que é enorme, né? Municípios muito pequenos, com pouquíssimas opções econômicas de sobrevivência, e aí muito dependentes ainda de certos recursos que às vezes não vêm. Então, assim, é uma situação que em muitos casos é muito preocupante e em outros é muito diferente. Um contraste, como o nosso Brasil inteiro, mas no semiárido a gente vê esse contraste. Assim, você sai de uma cidade e a 50 quilômetros da cidade que você saiu, você já vai encontrar uma situação tão contrastante daquela outra cidade que você fica, meu Deus, como pode? O mesmo gestor, o mesmo Estado não estava enxergando esses dois casos tão diferentes, né? Tem que ser olhados de forma diferente. Então, conhece um pouquinho o nosso semiárido, nossas pesquisas. A Universidade Federal de Campina Grande é uma universidade bem antiga, né? Aqui ela é ainda da época da Politécnica, é uma das mais antigas aqui do Nordeste. Tem uma tradição na área de engenharia, mas agora a gente tem curso em quase todas as áreas de conhecimento. Então, olha lá o site da UFCG. Meus contatos, eles podem ser encontrados, talvez no próprio descrição do vídeo, né? Aí, eu não sei vai ser inserido, né? Aqui embaixo. Tem meus e-mails, mas você encontra pelo currículo Lattes, você encontra pelo site da UFCG, né? Você vai me encontrar lá no departamento de engenharia civil, na unidade acadêmica de engenharia civil, e eu no nosso grupo de pesquisa também. E eu estou sempre aberta, gosto de receber contatos novos, e vocês podem... Tem os nossos programas de pós-graduação todos tem websites também, né? A gente pode estar passando aí, vocês olharem as linhas de pesquisa dos nossos programas de pós-graduação. Então, é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Espero realmente ter trazido algo novo aí para quem ouviu e algum aprendizado novo para quem ouviu. Com certeza. Nós que agradecemos, foi uma honra receber a senhora aqui no BCG Entrevista, foi um imenso prazer e espero, né, que a gente possa manter contato aí, né, e então acho que é isso.
Nós agradecemos em nome da equipe inteira do Boletim de Ciências Geodésicas, e essa foi a primeira edição do BCG Entrevista. O BCG Entrevista é produzido pelo Boletim de Ciências Geodésicas, e com direção de Cauê de Moraes Vestena, eu e Jaime Carlos Macuaco, e o Boletim de Ciências Geodésicas é uma publicação de acesso aberto, pertencente à rede Cielo. Muito obrigado e até a próxima edição, pessoal. Obrigada.